Bora lá trazer um resumão do UFC Atlanta que aconteceu neste sábado e trouxe na luta principal Kamaru Usman, ex-campeão dos meio-médios, contra o mais jovem Joaquim Buckley. Mas eu já vou contar tudo para vocês, também vou falar da participação dos brasileiros Rodolfo Bellato e também Raoni Barcelos, então já aproveita, deixa o like e se inscreve no canal para não esquecer depois. Vamos direto ao assunto, falar de luta principal. Kamaru Usman, 38 anos, na resenha pré-evento eu disse que ele poderia chegar lá e vencer com a sua força física, é um cara estrategista e não deu outra, galera. Ele aplicou 1, 2, 3, 4 quedas, uma em cada round e não saiu mais de cima, amassando o Buckley e pontuando estrategicamente. Na trocação, não se esqueçam que ele também cortou o caminho. Não que o Buckley não foi aquele cara agressivo, explosivo, ele tentou ser, mas méritos totais do nigeriano que soube andar para a mão mais fraca dele, rodar. Então não foram só as quedas do Usman, foi também a movimentação dele no cage em pé, porque muita gente não falou disso, só falou das quedas. Teve também a parte em pé que a gente... E ele também acertou boas mãos no Buckley. Mas, resumidamente, foi uma queda no primeiro, amassou por cima o restante do round, quase a totalidade do round, ali, se eu não me engano, 4 minutos do primeiro round, ele amassou por cima. Já no primeiro round ele causou um ferimento no Buckley, o que já mexe um pouco com o psicológico do cara, sai ali com sangramento. Segundo, eles trocaram um pouco, de novo, vai lá, o Usman voa nas pernas dele, uma queda linda, ele mergulhou ali, né? E no terceiro, o Buckley deu umas boas bombas ali no Usman, mas logo ele também conseguiu a queda na técnica ali contra a grade, né? E vocês viram a variação, né, de quedas, né, gente? Teve aquela de mergulhar no double leg ali, teve essa da grade ali de aproximar, fazer toda a técnica de se aproximar do corpo ali, toda a isometria certinha para colocar o cara de costas no chão. Mais um detalhe, toda vez que ele derrubava o Buckley, ele se apoiava no chão, também usava as técnicas do wrestling para não ceder a posição, não deixar o Usman estabilizar, mas o Usman com toda a sabedoria ia lá e catava um cotovelo, tirava os apoios e aí sim amassava por cima, chegou a montada, castigou bastante o Buckley. No quarto round, nova queda, de novo termina por cima, só que no quinto, aí o Buckley cresceu um pouco porque o Usman não conseguiu derrubar. Foram 5 tentativas de queda ou mais, e o Buckley sabia, estava com o senso de urgência ativado, e aí sprawl, explodiu, tentou nocautear, mas já era tarde demais, e o Usman em pé também fez um bom quinto round, né? Mesmo que estava cansado, soube se defender, e também dar uma cozinhada ali, vitória grandiosa aí do pesadelo nigeriano, que não lutava desde 2023, estava há 20 meses sem lutar. E só para recapitular rapidamente, as últimas derrotas dele foram as 2 para o Edwards, quando ele perdeu o título e depois a revanche, né? E a última havia sido na categoria de cima contra o Khamzat Chimaev, que foi uma perda na decisão majoritária, né? Uma derrota na decisão majoritária. Aí vocês veem então o nigeriano emocionado, lavando a alma, depois de quase 4 anos sem vencer e 20 meses sem lutar, né? Porque a última foi com o Chimaev lá em 2023. E aí venceu o Buckley, um cara duríssimo, dando um stop na boa sequência do americano, que vinha de nada mais, nada menos do que 6 vitórias consecutivas, incluindo nocautes sobre grandes nomes. Vai ter que voltar ali, não para o final da fila, mas vai ter que fazer mais umas 2 ou 3 para pensar no cinturão, né? Umas 2 eu acredito, né? E o Usman, acreditem se quiser, no discurso pós-luta na coletiva, já tinha o Bilal lá desafiando ele. Para quem não lembra, o Bilal recentemente perdeu o cinturão dos meio-médios para o Jack Della Maddalena, o australiano, que agora na próxima vai enfrentar o Islam Makhachev, que resolveu subir para os meio-médios. E como o Bilal continua lá no topo da categoria dos meio-médios, resolveu desafiar o Usman de bate-pronto. Ele falou: não, obrigado, você eu passo, eu quero ir direto pelo cinturão. O que vocês acham? Ele merece, por toda a história dele, por todo o legado, aos 38 anos, apresentando uma grande performance como essa, vencendo um cara 7 anos mais jovem, que foi o Buckley, merece ir direto para uma disputa de cinturão, ou ele precisa fazer mais uma pelo menos, porque essa categoria tá pegando fogo, né? Temos o Jack Della Maddalena com o título, temos o Makhachev desafiando o campeão, temos o Sam Brad lá na ponta também, o Ian Gary chegando, muita gente boa ali no topo da divisão. Me perdoem se eu esqueci algum nome que esteja ali também batendo na porta por uma disputa de título, mas é isso, galera. E no mesmo card tivemos Rodolfo Bellato enfrentando o escocês Paul Craig, e após uma pedalada, o brasileiro acabou aí desabando,
teve muita polêmica, porque ele abre os braços reclamando e em seguida apaga. Então, todo respeito aí ao Rodolfo Bellator, porque o cara mereceria o troféu do Oscar americano, do cinema americano, se aquilo ali realmente fosse uma encenação fora de cogitação. Efeito retardado, apagou depois, acordou apavorado ali. Falo aqui também ainda de Raoni Barcelos, que também aos 38 anos, né, fez o mesmo que o Usman. Deu um show e venceu o ex-campeão dos galos, Cody Garbrandt. Sofreu para vencer no primeiro round, tomou uma bomba ali, chegou a balançar, bateu o joelhinho no tablado, mas subiu, se recuperou. Depois também acertou uma mão duríssima no segundo round, mas na sequência pegou as costas do Cody Garbrandt, chegou perto da finalização e levou a vitória por decisão unânime. Uma salva de palmas aí pro nosso veterano Raoni Barcelos, um guerreiro, né? Fico por aqui, galera. O vídeo se estendeu um pouquinho, me perdoem. Eu acabo me emocionando, né? Porque eu amo falar de MMA, amo falar de UFC e outros eventos também, né? Mas a gente se empolga aí com a participação dos brasileiros, com a performance maravilhosa do Usman, né? Não esqueçam de, ao final, por favor, deixar o like e se inscrever no canal. Eu vai fazer o símbolo da caneta aqui. Se inscrevam no canal, galera, pra gente chegar de uma vez aos 20 mil inscritos e ajudar, claro, o Mais MMA a crescer na plataforma. Beijão no coração de cada um que teve paciência comigo até aqui e até o próximo.